vamos abrir no Salmo 23. Fazer a leitura do Salmo 23, de 1 a 6. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmãos, nenhuma parte da Escritura é mais conhecida do que o Salmo 23, com a possível exceção da oração do Pai Nosso, talvez. Mas o Salmo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia. Isso com toda certeza, o Salmo. Agora, toda a Escritura, a mais conhecida, pode ser esse salmo, pode ser a oração de Jesus, chamada oração do Pai Nosso. Esse é o salmo mais amado de toda a Bíblia. Esse é o salmo mais lido, mais conhecido. Alguém disse, bendito o dia que esse salmo foi escrito. E bendito mesmo. Ele foi escrito pelo rei Davi. É um salmo que tem trazido consolo, conforto, irmãos, até para pessoas que não conhecem quase as Escrituras. Às vezes um crente lê esse salmo no velório, às vezes numa visita, num parente, e traz um consolo maravilhoso. Vocês já perceberam isso? Esse salmo traz conforto, traz consolo para as pessoas, até para aqueles que não conhecem o pastor. Quanto mais para nós, irmãos. Quanto mais para nós. Nós devemos nos deleitar nesse salmo, irmãos. Esse salmo é uma maravilhosa metáfora. Esse salmo, irmão, apresenta Deus como pastor e o seu povo como ovelhas suas. Então isso é metáfora. Deus como pastor e nós como ovelhas. E não havia para os hebreus figura que falasse melhor do cuidado. Pode abaixar um pouco, Francisco. Do cuidado do pastor, do cuidado terno de Deus para com o seu povo. Então os hebreus, naquela época, entendiam, na época de Davi, em todo o Antigo Testamento, e depois foi ficando mais rápido, somente para nós aqui, no Ocidente, não temos tanta familiaridade com ovelha, rebanho, pastor, mas para o povo sim. Então Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu esse salmo. E Davi era pastor de ovelhas. Então ele entendia bem do assunto, ele era pastor de ovelha. E certa vez Davi defendeu um cordeirinho, diz a Bíblia, de um leão e de um urso. O urso e o leão pegou o cordeiro do rebanho. Davi foi atrás, tirou, matou o leão e o urso e salvou o cordeiro. Coisa maravilhosa, irmãos. Então Davi tinha autoridade para escrever um salmo assim. Ele matou o leão e o urso. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Não está escrito, irmãos, que ele era ou que ele será, mas o Senhor é o meu pastor. Coisa tremenda, irmãos.
O Senhor é o meu pastor. Ele é meu pastor no domingo e na segunda-feira, em todos os dias da semana. Ele é o meu pastor em janeiro, em dezembro, em todos os meses do ano. Ele é meu pastor no verão e no inverno. Ele é meu pastor em tempo de paz e também em tempo de guerra. O Senhor é o meu pastor. Que afirmação bendita, irmãos. Que afirmação maravilhosa. Quem é o nosso pastor, irmãos? É o Deus Altíssimo. É o Todo-Poderoso. É o Criador do céu e da terra. Esse é o nosso pastor, que nos ama com amor eterno, que cuida de nós. É que nós ouvimos tanto isso que isso não faz mais diferença, né? Estamos tão acostumados com isso, nós vamos vivendo na força do braço mesmo. Vamos vivendo por nós mesmos, né? Nós sabemos disso tudo. Irmão, é interessante, sempre quando a palavra Senhor está toda em letra maiúscula, é um nome hebraico de Deus, Yahvé. Yahvé que significa eu sou, sempre fui e sempre serei. É o Deus da aliança. É o Deus do pacto. Senhor, foi traduzido por Senhor, é Yahvé. Letra maiúscula, Senhor. Eu sou, sempre fui e sempre serei. Irmãos, quando Deus envia Moisés para tirar o seu povo do Egito debaixo da poderosa mão de Faraó, do poderoso Faraó, da poderosa nação egípcia, quando Deus envia Moisés, fala que o Deus do teu pai te enviou. Aí Moisés faz uma pergunta para Deus. E se eles perguntarem, qual o nome desse Deus? O que eu vou responder para o povo? O que Deus disse? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outro. Esse é o nome de Deus. Este é o nosso pastor. Com letra maiúscula, Senhor. O Senhor, o eu sou. Eu sou, sempre fui, sempre serei. Eu sou o grande. Eu sou. Eu sou o que sou. Fala para os filhos de Israel. Assim diz o Senhor. Eu sou, me enviou a vós outros. Esse é o Deus da aliança com o seu povo. Eu sou. Irmão, que tremendo. Que glorioso isso. O Deus soberano, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, é o meu pastor. Estou falando meu, quero que você fale para você também. É o meu pastor. Estou falando que é meu, que eu estou sobressaindo aí com alguma coisa. Não é isso. Quero que todos sintam isso. Tem que falar assim, o Senhor é o nosso pastor fica... Quero que você fale, que você sinta, que você viva isso. O Senhor é o meu pastor. O Deus Criador do céu e da terra é o meu pastor. O Altíssimo é o meu pastor. O Deus onipresente, onisciente, onipotente é o meu pastor. Meu pastor. Irmão, isso é simplesmente extraordinário. Simplesmente extraordinário. Mas o que é mais espantoso do que isso ainda, o que é quase inacreditável, que esse Deus, com toda a sua glória, irmãos, morreu na cruz por mim. Então você fala isso para você, morreu na cruz por mim. Irmãos, isso é inacreditável. Isso é espantoso demais. Esse pastor, aquele que
que é, que sempre será, o grande eu sou, ele foi cuspido, ele foi bordeado, ele foi esbofeteado, ele foi pregado lá na cruz. Por quê, irmão? Porque ele me ama. Eu, pessoalmente, você. Irmão, isso é assustador até, espantoso demais. Esse Deus, que é o nosso pastor, ele deu a vida por nós lá na cruz. A gente vive uma vida tão miserável, mendigando as coisas aí, as bênçãos, e nós temos farturas. Nós temos tudo, irmão, porque o pastor é bom. O pastor é bom, irmãos. Jesus é esse grande pastor das ovelhas. Jesus Cristo é o pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10. Irmão, você pode dizer de todo o seu coração, com toda a sua convicção, o Senhor é o meu pastor? Ninguém precisa falar, eu posso. Mas para um pouco na presença de Deus, medita, você pode dizer com toda certeza, com certeza inabalável, o Senhor é o meu pastor. O Deus onipotente é o meu pastor. O grande eu sou é o meu pastor. Você pode dizer isso de verdade? De verdade, não tem ninguém. Você não está falando isso para se gloriar diante de ninguém, não. É você e Deus. É você e Deus. Irmão, não tem bênção maior do que essa. Você ter essa certeza que Deus é teu pastor. Que Cristo é o teu pastor. Verdadeiramente. Irmãos, e Deus só é pastor de quem é suas ovelhas. Não fique nessa ilusão que Deus é o pai de todos, que Deus é pastor de todos, que isso não é bíblico. Deus é pastor das suas ovelhas. Deus é o Deus do pacto, Deus da aliança. Jesus, quando derramou seu sangue, hoje nós vamos ter a Santa Ceia, esse é o sangue da nova aliança. Se tem o sangue de Cristo na tua vida, está na nova aliança, no pacto com esse pastor, com o Senhor Jesus Cristo. Deus só é pastor daqueles que são as tuas ovelhas. João 10, 14, Jesus disse: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Jesus garante que as suas ovelhas o conhecem. Eu gostaria de fazer uma pergunta prescrutadora para cada um de nós nesta hora. A pergunta que vai prescrutar o nosso coração. Você conhece Jesus? Não de ouvir falar, não só de algumas coisas que você lê, mas de um relacionamento com Ele? Quando lá no final dos tempos, Ele vai dizer para muitos, nunca vos conheci, não é que Ele não sabia quem era essa pessoa. Jesus sabe tudo, Ele nunca teve um relacionamento íntimo com essa pessoa. Então conhecer Jesus é relacionar com Ele, é andar com o Senhor, é confiar plenamente nele em toda e qualquer situação da vida. Você conhece Jesus? Pensa. Ele é teu pastor verdadeiramente, de verdade? Jesus é teu pastor? Ele diz lá em João 10, 26, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Quem não crê na palavra dele, de todo o coração, não é sua ovelha, suas ovelhas. Ele fala em João 10, 26. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você é um seguidor de Cristo? Você segue Jesus no seu dia a dia? As pessoas que te conhecem sabem que você é um discípulo de Cristo? Onde você está, as pessoas sabem que você é um seguidor de Jesus? As minhas ovelhas me seguem.
não as oculta, não com medo. Jesus disse para nós que somos suas ovelhas: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Como que eu sou uma ovelha de Cristo, mas não sou luz e não sou sal? E ninguém sabe que eu sou um discípulo de Cristo. É meio estranho isso. É muito estranho isso, irmãos. E Jesus fala: as ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço, elas me seguem, eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmão, nada falta para o verdadeiro cristão, irmão, o necessário. Esse nada faltar aqui é o necessário. Quem escreveu esse salmo é Davi. Veja as lutas que Davi passou. Quantas lutas, morando em caverna, fugindo de Saul, fugindo até do seu filho Absalom. Mas o necessário não falta para nós, irmãos. Não falta. Nada nos faltará. Aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Davi escreveu também o Salmo 34, versículo 9. Ele afirma: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O anjinho pode passar necessidade e sofrer fome, mas o que busca o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Bem nenhum lhe faltará. Temei o Senhor, vós que sois suas ovelhas. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Irmãos, o pastor divino tem tudo. Ele é bom. Ele conhece as necessidades de suas ovelhas. Jesus disse isso lá no Sermão do Monte: não vos inquieteis, pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. Não fique inquieto. Sonde a sua vida. Se você vive ansioso com coisas, somente com coisas materiais, outras coisas, tem que rever a sua vida se você está confiando nesse pastor onipotente, poderoso, presente na nossa vida. Ele diz que o nosso Pai Celeste sabe do que necessitais. O apóstolo Paulo tem uma palavra muito confortadora para os Filipenses 4:19, depois que ele recebe aquela oferta generosa dos filipenses, lá em Roma, na prisão. Os filipenses mandam um donativo para Paulo, e Paulo, agradecendo aquele donativo, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Essa era a certeza do apóstolo Paulo. Ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. E o meu Deus, que é o nosso Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Como? Em Cristo, irmãos. Tudo é em Cristo. Se você não está em Cristo, depois fala: não funciona, eu oro, mas precisa ver se você está em Cristo. Se Cristo é teu pastor. Mesmo assim, muitas vezes nós oramos e não é o tempo de Deus ainda. Mas não vai faltar o que nós precisamos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o versículo 2, irmãos, acompanha, deixa aberto no Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Irmãos, diz que as ovelhas, ou a ovelha, só repousa, ela só deita quando está satisfeita e segura em paz. Senão ela fica inquieta, ela não deita, ela não descansa. E aqui Davi diz que ele faz repousar em pastos verdejantes. E a ovelha só repousa quando ela está segura, satisfeita nesses pastos verdejantes. Aí fiquei pensando, o que nos faz repousar, irmãos, a nossa alma? Quando nós estamos agitados, inquietos, baseando por mim, o que me faz deitar no pasto verdejante, irmãos? O que me dá a paz quando está uma turbulência na minha cabeça, um redemoinho? O que dá a paz? A palavra, irmãos. É a palavra. Não tem outra coisa. Você pega a palavra de Deus,
hoje estão lendo a palavra de Deus no celular, não tem importância, não sou contra isso, mas pega a Bíblia mesmo, vai num lugar tranquilo, na sua casa, vai num, sei lá, e leia, medite, encha a tua mente, pega aqueles textos que você já sabe que traz conforto. Que pasto verdejante, irmãos, que conforto, que paz. Parece que o problema já foi resolvido. Mas ele se pensa, não, ele precisa resolver ainda. Mas acabou aquela aflição, acabou aquela inquietação do coração, irmãos. A palavra de Deus é esse pasto verdejante para nós. Que pastagem é a Bíblia Sagrada? Ela restaura a nossa alma, como diz o Salmo 19. A palavra, a tua lei restaura a alma, a nossa alma. Ela traz paz ao coração, ela traz fé, confiança e descanso. Você tem essa experiência com Deus? Quando você está angustiado com alguma coisa, um problema real. Você tem essa experiência de pegar a palavra de Deus. Quantas vezes você já se deleitou nisso? Quando você fala assim, parece que é tirar com a mão, né? Você começa a ler um salmo, começa a ler o evangelho, uma passagem apropriada. E daqui a pouco seu coração vai se aquietando, se aquietando. A fé começa a tomar conta de você. A fé começa a encher teu coração. As trevas vão dissipando. Começa a vir uma luz. Nosso coração, a nossa mente começa a ter paz. Irmãos, é isso que Deus faz. É isso que o pastor faz com as suas ovelhas. É isso que Deus faz com nós. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca, diz o salmista. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a lei de Deus, que é a palavra de Deus. Para eles não há tropeço. Grande paz. O que é amar a palavra de Deus? Amar a palavra de Deus é estudá-la, meditar, viver. Não passar nenhum dia sem ler a palavra de Deus. Quantos pastos verdejantes o nosso pastor prepara para nós, irmãos. Agora pensa numa coisa deleitosa, oração. Como que é gostoso orar. Estou numa oração pessoal. Como que é gostoso depois de uma leitura, somente de manhãzinha, a sós, uma leitura que penetra, que não tem barulho, aquele silêncio, penetra no recôndito da nossa alma, lá no íntimo. E depois você ora, você adora, você louva, você suplica, você intercede, você fala, você chora. Irmão, que é pasto mais verdejante que este? Você tem essa experiência com Deus? Oração para você é um pedido, um agradecimento e pronto. É um relacionamento, uma comunhão, um deleite. Ficar na presença do Senhor. Se sente a presença do Senhor. Que pasto verdejante. Os problemas estão aí, as lutas. Mas dentro de você. Está tão gostoso, tão gostoso. Vê que o pastor aqui não quer mudar, a ovelha não quer mudar a situação dela, está tão contente com isso aqui. Ela quer continuar assim. Que pastagem, irmãos, maravilhosa é esta. Irmãos, pensa também na igreja. A igreja de Jesus, irmão, não é nossa, não é a igreja presbiteriana. A igreja foi comprada com sangue. O apóstolo Paulo fala para os presbíteros de Éfeso que Deus pastoreai a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, versículo 28, a despedida de Paulo dos presbíteros de Éfeso. Pensa, a igreja é o povo de Deus. Nós somos membros um dos outros. Cristo, cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. Pensa na alegria de ter uma igreja bíblica, uma igreja que adora o Senhor, que serve o Senhor, que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra do Senhor. Isso é pasto verdejante, água de descanso para nós. É bênção de Deus para nós. Tudo isso é pasto que Deus nos dá.
Se você não sente falta de congregar, você fica em casa por qualquer motivo e não sente falta de congregar, alguma coisa está errada com você ou com a igreja. Não tem outro motivo. Ou a igreja não presta, ou a igreja está errada com alguma coisa ali, você não concorda, ou você está errado. Se você é um crente e não sente falta de congregar simplesmente por não congregar, irmão, isso é totalmente fora de lógica. Não existe isso. Crente verdadeiro, ele quer congregar, ele sente falta, ele sente alegria, ele quer estar na casa de Deus com os irmãos. Você não gosta da igreja, procura outra. Vai em outra igreja, mas congrega. Irmão, é um pasto que Deus nos dá. Estar junto com os irmãos. Intercedendo, nós ouvimos os pedidos agora em casa, durante a semana, vamos continuar orando pelos irmãos. Irmão, que coisa maravilhosa. Fazer uma visita, tomar um café junto, almoçar junto. Sei que nós estamos meio limitados agora pela pandemia, mas isso que Deus nos dá é pastos verdejantes para nós, irmão. A igreja é projeto de Deus. Não foi inventada pelo homem, mas põe isso na tua cabeça. Deixar de congregar é pecado. Você está morto. Você está espiritualmente morto. Não tem como, irmão, mas eu não gosto daquela igreja. Então, ore a Deus e ache uma igreja que você gosta. Não pode. Se você é um crente nascido de novo, se Jesus é teu pastor, você não tem como ficar sem congregar. Não existe isso. Você está enganando, isso é auto-engano, você está enganando você mesmo. Eu sou crente em casa, eu leio a Bíblia em casa. Isso é auto-engano. É o pior engano, você enganando a você mesmo. Não tem, irmãos. Se você não tem vontade de vir na igreja, peça a Deus, ore a Deus. Senhor, me aviva, me dá vontade. O que está acontecendo? É alguém lá que eu não se bato com ele, que eu não gosto nem de ver a sua cara. Isso é pecado também. É alguém que eu não consigo relacionar. Peça a Deus que Deus muda. Deus já mudou tantas coisas na minha vida. Tantas coisas, irmãos, que é impressionante. Prostre e fala, Senhor, está acontecendo isso. Meu coração não aceita tal coisa. Entendeu? Deus muda. Mas não deixe de congregar, principalmente nos domingos, de manhã e à noite. Congregue, irmãos. Irmão, você vai chegar diante do trono de Deus. Você vai prestar conta ao Senhor. E não vir na igreja no domingo é roubar a Deus, é dia do Senhor. Ele fala que é dele, é como o dízimo é do Senhor. A pessoa chegar diante de Deus, Deus falar, você me roubou. Lá no trono do juízo, você me roubou nos dízimos, nas ofertas, porque já está aqui predito na Bíblia. Nós roubamos Deus nos dízimos. Nós roubamos a Deus quando nós pegamos o domingo para o nosso bel prazer, para a nossa diversão, para o nosso divertimento. O dia não é nosso. O dia é do Senhor. O dia é de Deus. Mas nós temos que ser crentes. Nós temos que ser crentes, irmão. Daqui uns dias vai acabar tudo. Nós vamos estar na presença desse majestoso Deus. Quem pode suportar? Ele é fogo consumidor. Quem pode suportar, irmãos? E nós levamos na brincadeira. Nós levamos a vida cristã assim, como se fosse um outro programa da vida aí, sócio de um clube, alguma coisa semelhante. Irmão, nós precisamos, Deus está nos dando esses pastos verdejantes. Ele diz também no versículo 2, leva-me para junto das águas de descanso. Água de descanso são as alegrias do Espírito Santo, irmãos. A Bíblia diz que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Nós não transbordamos mais nem de um e nem de outro. Está lá em Atos 13:52. Os discípulos pobres, perseguidos, eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Você sabe o que é isso? Eu já passei alguns momentos por isso, mas eu sinto falta desse transbordar de alegria e do Espírito Santo. Clamo a Deus, peço a Deus. Tempos difíceis nós vivemos. Mas era comum para eles essa água de descanso e transbordar. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós pertencemos ao reino de Deus. Nós
que somos salvos, nós temos o Espírito Santo de Deus. O que é o reino de Deus? O que é a igreja? Não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. E nós pertencemos ao reino de Deus. Por que nós não temos essa alegria? Essa plenitude do Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Irmão, que água de descanso, que alegria, que tranquilidade que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo, ele tem o poder de acalmar a nossa vida. Nós estamos agitados, com o mar agitado, muitas vezes. Às vezes só na mente. Só na mente. O Espírito Santo tem o poder de trazer uma paz quase que infinita, uma paz real, um descanso. Às vezes a pessoa do lado até fica de mim, mas você não está preocupado com isso não, porque você não está nem aí. Não é isso. Eu estou aí sim, nós vamos resolver. Mas estou em paz. O Espírito Santo faz isso. Eu sei que vocês têm também essa experiência, um mais, outro menos, mas temos. Versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então refrigera minha alma. É o conforto, é o consolo do Espírito Santo. Quantas e quantas vezes eu clamei a Deus, Senhor, refrigera minha alma. Eu estou atribulado. Eu não consigo ter paz, eu só penso nesse negócio, só penso nesse problema. Senhor, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, Senhor. Sabe o que é refrigerar, né? Aquele calor, de repente vem um refrigério gostoso, seja um vento, seja uma água gelada, parece que refrigera. Assim é espiritualmente. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, irmãos. O Espírito Santo refrigera a nossa vida. O Salmo 94, versículo 19, o salmista diz: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplica. Acho que todos nós temos isso. Muitos cuidados, muita coisa se multiplicam. As tuas consolações. A consolação vem de quem? Do Espírito Santo de Deus. As tuas consolações me alegram a alma. O Espírito Santo de Deus alegra a nossa alma, irmãos. Ou não alegra? Alegra. O Espírito Santo de Deus alegra a nossa alma. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. Eu creio que isso aqui é para os nossos dias, esse salmo aqui. Salmo 94, 19. Nos muitos cuidados, quer dizer, nos muitos problemas que multiplicam na minha vida, as tuas consolações me alegram a alma. Irmão, que palavra! A consolação do Espírito Santo alegra a nossa alma no meio de muitos problemas. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. Que coisa tremenda, irmão. Coisa tremenda. Ninguém vai ficar livre dos problemas, não, irmão, nessa vida. Vai ter luta a vida toda. Toda. É com a saúde, é com as finanças, é com os filhos, é com a esposa, é vida conjugal. Enfim, com tudo. Nós estamos num mundo caído, nós vivemos com pessoas caídas. Até aquelas que são regeneradas, elas são pecadoras. Imagine esses que não são, irmãos. São egoístas. Lê lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a descrição do que os homens são ali. Perverso, inimigo do bem, inimigo de Deus. Aí vai o apóstolo Paulo. E nós convivendo com eles. Então nós temos realmente muitos problemas. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Como que o nosso Deus, irmão, o nosso pastor anela nos guiar pelo caminho certo, irmãos. Isso é a vontade de Deus. Está em toda a Bíblia, irmãos, somente no Antigo Testamento, também no Novo. Deus tem o prazer, Deus se anela em nos guiar pelo caminho certo. Esse é o prazer de Deus. Deus não quer guiar nenhum dos seus filhos, nem o ímpio, nem as pessoas lá fora, se buscar ajuda de Deus, Deus vai mostrar o caminho. Quanto mais nós, irmãos, ele anela.
Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e que te guia pelo caminho que deve andar. Isaías 48, 17. Eu poderia citar aqui muitos textos que falam que Deus guia o seu povo, porque esta é a vontade dele. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmão, o pastor, na época de Davi, às vezes ele tinha que conduzir o seu rebanho por caminhos estreitos, escuros, cheios de perigo, para levar uma pastagem melhor, a escassez do alimento, dependendo da época do ano. O pasto, a grama, tinha que atravessar por caminhos difíceis, escuros, vales. Mas ali estava o pastor para guiar e defender o rebanho. O bordão é o mesmo, tem tradução que fala bordão, tradução que fala a vara. Servia para matar cobras e afugentar os lobos e outros animais ferozes, perigosos para as ovelhas. Aquela é a vara do pastor. O cajado era curvado em uma das extremidades, formando um gancho. Esse gancho era perfeito para alcançar o pescoço de uma ovelha. Era perfeito, aquele gancho do cajado pegava certinho o pescoço da ovelha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Irmão, as ovelhas, elas sentem-se mais seguras no vale com o pastor do que na montanha, no alto da montanha sem o pastor. Elas preferem estar lá no vale escuro, perigoso, mas com o pastor, do que no alto de uma montanha sem o pastor. Então a defesa da ovelha é o pastor. É a presença do pastor que anula o medo da ovelha. Ela dá uma olhadinha, o pastor está ali, ela continua pastando. Se ela não vê o pastor, ela já fica inquieta. E assim também nós, tem dia parece que Deus está longe de nós, né, irmão? Já perceberam isso? Aí você começa a sondar a sua vida, o que eu fiz, onde eu pequei. Parece que não estou sentindo a presença de Deus, parece que Deus está longe. Assim as ovelhas, elas sentem assim também. Quando ela não vê o pastor, ela fica inquieta, porque é a presença do pastor que anula o medo e que dá coragem às ovelhas, que dá coragem a nós. Irmãos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Nenhum cristão verdadeiro, irmão, enfrentará a morte sozinho. Aqui pode estar falando de perigo, pode estar falando da morte real, vale da morte mesmo, chegando ao fim da vida. Nenhum cristão verdadeiro enfrentará a morte sozinha. Jesus, o bom pastor, já enfrentou a morte por nós e venceu. O nosso pastor enfrentou a morte em nosso lugar. Irmão, Jesus morreu por você. Ele já enfrentou a morte. Quando chegar o seu dia, ele vai estar com você. Nenhum crente vai enfrentar a morte sozinho. Porque a morte não é pouca coisa, irmãos. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo que nós temos que vencer. Já vencemos, né? A morte é um inimigo terrível. Pensa não. Mas Jesus venceu a morte por nós, mas porque nós somos pessoas felizes. Por isso que essa ovelha aqui está satisfeita. Irmão, o crente não vai enfrentar a morte sozinho. Jesus está lá com ele, na hora da morte, dando coragem, anulando toda a superstição, todo medo. Enchendo o coração, o Espírito Santo está enchendo de alegria, quando nós pregamos domingo passado, quando eu falei que Spurgeon foi visitar um membro da sua igreja, lembra? Nós contamos, mesmo que está moribundo, estado terminal. Ele vai lá fazer uma visita pastoral. Ele encontrou o quê? O membro da igreja estava tão feliz como quem ia para um casamento. Aí Spurgeon falou assim, agora eu vou pregar mais o evangelho ainda. Mais, pregar que nem um leão. Spurgeon tem um linguajar interessante, né? Agora que eu vou pregar mais ainda. De ver um membro da igreja no estado terminal, nos últimos dias, feliz daquele jeito.
porque estava partindo. Essa é só a graça de Deus, irmão. Então Jesus vai estar ali com nós na hora da morte. Ele enfrentou a morte e venceu a morte, o nosso último inimigo. A morte foi tragada pela vitória da ressurreição, pela vitória de Cristo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 54 ao 57. Aqui é a exultação do apóstolo Paulo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Jesus quebrou o ferrão da morte, irmãos. Nós vamos passar pela morte, mas o ferrão não tem mais. Não tem mais o medo, o pavor da morte. Jesus já quebrou, já venceu a morte. Porque o aguilhão da morte é o pecado. Jesus carregou lá na cruz o nosso pecado. E a força do pecado é a lei. Jesus cumpriu a lei por nós. Não tem o pecado, não temos a lei, não tem o ferrão da morte. E não tem o medo da morte. A morte vai ser a nossa carruagem, nossa serva, vai nos conduzir para a presença do Senhor. Morrer não é ficar na sepultura, morrer é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Isso para aqueles que são ovelhas de Cristo. Que bênção, irmão. Que gozo, que alegria. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, seja problema, dificuldade, ou seja enfrentando a morte física mesmo, não temerei mal nenhum. Por quê, irmãos? Porque nós somos fortes? Não, porque tu está comigo. O pastor está sempre. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você crê nisso? Você vive isso? Eu só entra na mente, mas não desce para o coração, não desce para a alma. Nós ficamos só no conhecimento teórico. Mas para aqueles que confiam no sacrifício do bom pastor, a morte não é o fim, mas é a porta de acesso para a casa do Senhor para sempre. Olha o versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa. Não seria muitas coisas que poderia ser dito aqui, mas, resumindo, é a figura de linguagem para uma celebração de vitória. Uma celebração de vitória. O Senhor nos dá vitória sobre todos os nossos inimigos. Vamos lembrar alguns dele? Qual é o inimigo do crente? O diabo. Olha que inimigo feroz. Como leão. Como lá em Gênesis, como serpente. Satanás é o nosso inimigo, mas Deus prepara uma mesa para nós na presença desses inimigos. Qual outro inimigo do crente? Qual outro inimigo que Deus nos dá vitória? O pecado já foi pago, redimido, Jesus carregou, ele sofreu, ele recebeu o castigo do nosso pecado. O mundo, Jesus que ele já venceu o mundo. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo foi vencido por Cristo. A morte, ele já venceu a morte, ele matou a morte com sua morte e a sua ressurreição. E qual o outro inimigo do crente? O lago de fogo, o inferno, estamos livres dele. Nunca vamos ser lançados lá. Nosso nome está escrito no livro da vida. Esse não vão ser lançados no lago de fogo, porque o Senhor é o nosso pastor. Coisa tremenda, irmão. Que mesa que Deus prepara para nós, na presença de todos os inimigos. Uma celebração de vitória, irmãos. Não é só um conhecimento assim, teórico, não. Mas uma vitória, um regozijo, uma celebração. Essa mesma celebração da vitória que Deus nos dá de todos esses inimigos do cristão. Então, o meu cálice transborda. Ué, tem que transbordar? Então, o meu cálice transborda. Irmãos, cálice transbordando, na Bíblia, um cálice transbordando é símbolo de satisfação, de contentamento, símbolo de vitória, símbolo que você venceu. O cálice está transbordando, o copo, né?
está transbordando. Então, meu cálice transborda, tudo está pleno na minha vida. Ainda que estamos nesse mundo lutando, mas a nossa fé já está na eternidade, no Senhor. Último versículo aí do Salmo, irmãos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, o pastor, ele vai à frente das ovelhas, como nós sabemos. Mas nem todos sabem que atrás das ovelhas vão os cães pastores. Os cães pastores vão atrás das ovelhas. O pastor vai na frente, os cães pastores, são pastores também, os cães. Eles vão atrás das ovelhas, irmãos. O pastor vai à frente. E qual é o trabalho desses cães pastores? O trabalho é seguir as ovelhas, meio de perto. E se alguma se perde, ou cai, ou se machuca, o cachorro late. E avisa o pastor volta para cuidar daquela ovelha. Então parece que a misericórdia, a bondade dele é como esses cães. Vai sempre atrás de nós, nos avisando dos perigos. Quando nós caímos, ele nos alerta. Dessa forma, a bondade e a misericórdia de Deus vai sempre nos seguindo. É apenas uma ilustração, irmãos, mas a bondade de Deus nos segue todo dia. Pode levantar de manhã e cumprimentar. Bom dia, bondade, bom dia, misericórdia, porque ela está ali, te seguindo todos os dias da sua vida, porque está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia eu creio. Irmãos, assim podemos dizer, como salmista, no Salmo 48, versículo 14, que este é Deus, o nosso Deus, para todos sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Deus vai nos guiar até a morte. Depois da morte não precisa mais de guia. Já estamos na presença do Senhor. Esse é o nosso Deus, ele será o nosso guia até a morte. Salmo 48, 14, marca isso na sua Bíblia. Deus é o teu guia, o teu pastor que vai te guiar até a morte. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, mas você vai andar, você vai ter muitos problemas, muitas lutas. Aí ele diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que maravilha, irmãos. Depois que terminar a nossa jornada aqui, nós vamos habitar com o Senhor para sempre, sempre e sempre. Ah, quando eu penso nisso, pá, fico assim que não dá para aguentar. Sabendo que vamos estar com o Senhor, com o povo de Deus. Já pensou a multidão de crentes? Fala, só gente boa tem lá, né? Cheio de gente ruim também, mas que foram transformados. Viu? Já tem gente ruim lá que só, como eu fui. Mas agora todos que estão lá são santos, foram transformados por completo. Aqui eles foram ruins, muitos foram bandidos, ladrões, bêbados, drogados, prostituta. Mas lá no céu são tudo santos, tudo perfeito, são nossos irmãos em Cristo. Nós vamos viver com eles para sempre. Para sempre. Aquela comunhão deleitosa, nada mais vai nos atrapalhar, não vai ter mais inveja, ciúme, todos vão estar transbordando, uma taça maior, uma menor, mas todas as taças vão estar transbordando, plena alegria, pleno contentamento. O nosso pastor vai estar ali, o nosso Deus, e assim nós vamos viver eternamente, irmãos. Então, as lutas aqui da vida se tornam pequenas comparado ao que nos espera daqui uns dias. Vai demorar não, daqui uns dias estamos partindo para estar com o Senhor. Então o Salmo começa e termina com o Senhor. No primeiro versículo lemos, o Senhor é o meu pastor. E no último lemos, habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Gostaria de encerrar que todos abrissem Apocalipse. Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7. Versículo 16 e 17. Aqui é a visão que o apóstolo João teve já
das ovelhas glorificadas lá no céu, todos os crentes, aqueles que vieram da grande tribulação também. É quando chega no versículo 16, falando deles que venceram em Cristo, fala que jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que é Jesus Cristo, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Olha agora, irmãos, isso toca o nosso coração. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. O próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Esse dia está chegando, irmãos. Jesus vai nos guiar. Ele é o nosso pastor. Ele se encontra no meio do trono. Ele vai nos apacentar e nos guiar para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. A jornada difícil, árdua, terminou, irmãos. Terminou. Passou. Passou. Terminou a história aqui na terra, a nossa história. Terminou. Estamos na eternidade. Passou. A jornada difícil passou. Nunca mais choraremos lágrimas amargas, de profunda tristezas, lágrima de angústia e dor. Todas essas coisas estão passadas. Passou. Estaremos com o Senhor, o nosso pastor, para sempre, sempre e sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos. Estar consolo, paz, consagração, dedicação, amor, apego ao Senhor. Você não se apega a esta vida, essa vida passa. Esse mundo está posto no maligno. Se apega ao Senhor, viva para a glória dEle. Faça tudo o que você pode para exaltar, glorificar, servir esse Senhor. Você vai achar muita dificuldade pelo caminho, claro que sim. Satanás está aí ainda, lutando. Mas Jesus nos dá a vitória. Muitos desanimam, desistem, mas não faça isso. Continue perseverando, porque vale a pena. Vale a pena. O fim é glorioso demais. Vale a pena sofrer aqui. O sofrimento aqui é tão leve, tão passageiro. Vai ver um irmão que é isso, vai ver o pastor que não entende, vai ver a outra. Mas deixa lá, vença isso. Faça isso. O que é isso? Perto do que nos espera. E o que é isso perto daqueles que vão ser lançados no lago de fogo? O que vai ser isso? O que você vai encontrar no lago de fogo? Bons amigos? Pessoas bonzinhas que vão te cuidar lá no lago de fogo? Não. Vai não. Então suporta aqui nessa vida e vá para o reino de Deus.